Olá, meu nome é Larissa Viana Oliveira, irei apresentar o trabalho intitulado como Agravo das infecções odontogênicas do foco dentário às complicações graves. As infecções odontogênicas, elas são infecções oriundas dos dentes e suas estruturas de suporte. Quando a gente fala da cavidade oral, é importante frisar que ela abriga uma das microbiotas mais complexas do corpo humano. Então, se acontece um desequilíbrio dessa microbiota, que a gente chama de disbiose, podem surgir as infecções odontogênicas. Essas infecções, elas estão geralmente associadas a polpa necróticas, cárie, pericoronarite, bolsa periodontal, e além disso, as condições sistêmicas do paciente podem influenciar bastante, porque se o sistema de defesa do paciente estiver comprometido por alguma causa sistêmica, a evolução clínica, então, pode ser mais grave. E o grande problema aqui é que essas infecções dentárias, que muitas vezes começam restritas à cavidade oral, elas podem se espalhar através dos espaços faciais e atingirem estruturas vitais e assim se tornarem potencialmente fatais. As principais causas das infecções dentárias são a cárie dentária, a infecção pulpar, os abscessos periapicais, a pericoronarite ou ainda a doença periodontal. Então, todas são situações comuns na prática clínica que podem ser porta de entrada para uma infecção mais grave. A disseminação dessa infecção odontogênica, ela vai depender de alguns fatores anatômicos, como, por exemplo, a espessura das corticais ósseas, a inclinação das raízes, as inserções musculares. Então, são fatores que definem se essa infecção vai permanecer mais localizada, como, por exemplo, o abscesso vestibular, ou se vai se espalhar para os espaços faciais e aumentar o risco de complicação. Só que lembrando que essas infecções, elas sempre nos dão previsibilidade de onde elas irão se disseminar, porque elas sempre seguem caminhos de menor resistência. Quando essas infecções, elas não são tratadas de maneira adequada, essas infecções odontogênicas, elas podem se disseminar pelos espaços faciais e evoluir para quadros graves, como, por exemplo, a angina de Ludwig, a mediastinite e a fascite necrosante. Essas condições, elas são potencialmente fatais e exigem um diagnóstico precoce e precisa atuação do cirurgião bucomaxilofacial. Esse quadro é a angina de Ludwig, que é uma celulite de evolução muito rápida, potencialmente fatal, ela afeta bilateralmente o espaço submandibular e sublingual e o espaço submentual. O paciente ele pode ir a óbito principalmente pela obstrução das vias aéreas, ou ainda, se não for tratada, pode evoluir para uma mediastinite, ou seja, uma infecção inicial dentária pode parar lá no coração se não for tratada de forma adequada. Esse é um caso clínico de um paciente que inicialmente ele teve uma infecção dentária crônica que não foi tratada, inicialmente um abscesso vestibular, e evoluiu para uma infecção no espaço submandibular. Então, a gente vê como que um foco dentário inicialmente simples, bem delimitado, quando não tratado ou tratado de forma inadequada, pode chegar a casos como esse. Essa é a fascite necrosante, que é uma complicação extremamente agressiva, popularmente conhecida como doença comedora de carne. Ela causa uma destruição extensa de tecido mole, tem evolução muito rápida, o tratamento precisa ser rápido, principalmente com desbridamento da área afetada, antibiótico terapia, remoção da causa. E aqui a gente tem esse exemplo desse paciente que desenvolveu uma fascite necrosante a partir de uma infecção dentária crônica e foi necessário, então, para tratamento, uma cirurgia extensa, remoção de tecido mole e desbridamento da área afetada. Então, a gente vê como que inicialmente, um dente pode evoluir para quadro como esse. Uma cárie dentária pode chegar a esse ponto, por exemplo. Então, a partir de tudo isso, concluímos que as infecções odontogênicas geralmente começam com foco simples, como principalmente a cárie dentárias, as pericoronarites, as polpas necróticas, que são situações comuns na prática clínica, mas que quando negligenciadas no seu estágio inicial, elas podem evoluir para quadros mais graves. Isso acontece porque a infecção ela pode se disseminar pelos espaços faciais e chegar a complicações, como a gente viu, angina de Ludwig, mediastinite, fascite necrosante. E tudo isso, para que a gente não evolua para um quadro fatal, nós precisamos fazer um tratamento, sempre incluindo a remoção da causa, a drenagem cirúrgica adequada e a antibiótico terapia coadjuvante. E, acima de tudo, é fundamental frisar que o principal é a prevenção e o diagnóstico precoce, pois assim a gente pode evitar a desfechos como esses. Porque, como vimos, um foco dentário inicial, uma cárie, por exemplo, uma polpa necrótica, ela pode evoluir para quadros de risco de vida. E assim, o tempo de intervenção ele pode ser decisivo para salvar a vida desse paciente, mas, acima de tudo, a prevenção é o ponto principal. Muito obrigada, essas foram as referências.